O mercado de milho está passando por um momento chave. E para a gente entender o que vem por aí, vamos mergulhar fundo na análise mais recente da Agromove. E essa análise vem direto da seção de cenários da Agromove, que teve um foco total no milho. A ideia aqui é a gente desvendar juntos as tendências que estão ditando o ritmo do mercado agora mesmo. E quem está por trás dessa análise, quem nos dá a direção, é o especialista de mercado Alberto Pessina. São os insights dele que vão ajudar a gente a ligar os pontos e entender o cenário completo. Então a pergunta de $1 milhão é: o que dá para esperar do mercado de milho nos próximos meses, hein? Para que lado as coisas estão caminhando? Olha, a conclusão principal é bem direta. O cenário é de uma oferta muito forte. E não só aqui no Brasil, lá fora também. E a gente sabe, né? Com muito produto na praça, a consequência é uma pressão para baixo nos preços. Ok, então vamos entender de onde vem toda essa oferta. O primeiro ponto-chave é a situação aqui dentro do Brasil. O ponto crucial aqui é o seguinte: a velocidade com que os preços do milho estão subindo, ela está bem mais lenta do que no ano passado. Isso já é um sinal bem claro de que o mercado deu uma esfriada. E por que isso está acontecendo? Basicamente por alguns fatores. Primeiro, a gente teve uma safra 24-25 excelente aqui no Brasil, graças às chuvas que vieram na hora certa. Isso confirmou uma colheita maior, tanto que até os números da Conab foram revisados para cima, sabe? O que só reforça esse cenário de bastante milho no mercado. Mas olha, essa história não é só sobre o Brasil. O cenário lá fora, o cenário global, está jogando no mesmo time, botando ainda mais pressão nos preços. Se a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, a situação é parecida. A produção de milho por lá bateu recorde. E isso significa o quê? Mais e mais grãos entrando no mercado mundial. E como consequência direta disso, as exportações americanas dispararam. Elas atingiram o maior nível dos últimos 10 anos. É um volume gigante de milho sendo colocado no mercado global. E o resultado de tudo isso, somando Brasil e Estados Unidos, é esse aqui. Uma oferta global gigantesca que, claro, pressiona os preços para baixo no mundo inteiro. Bom, com toda essa pressão de baixa, fica a pergunta, né? Será que ainda existe alguma janela de oportunidade para quem precisa vender nesse mercado? E aquela história dos preços futuros voltarem para casa dos R$ 70 por saca ou até mais? Muita gente se pergunta sobre isso. Será que essa realidade pode voltar? Então, aqui a gente tem uma visão dupla que é bem interessante na análise do Alberto Pessina. Com essa oferta toda que a gente falou, a chance dos preços voltarem para esse patamar de R$ 70 diminuiu sim, é menos provável. Mas, e tem um grande mas aí, se por acaso o mercado chegar nesse nível, isso se torna uma oportunidade de ouro, um ponto de venda que não dá para desperdiçar. Diante de um cenário desses, a questão é como navegar, como se proteger. E a resposta que a análise aponta é a estratégia. Mais especificamente, a estratégia de proteção. E o que é essa tal de estratégia de proteção? Pensa nela como uma ferramenta para gerenciar riscos. É uma forma de garantir um preço mínimo para sua safra usando o mercado de opções. É como se fosse um seguro contra quedas muito fortes. E como fazer isso na prática? A análise sugere um caminho bem flexível. Primeiro, é fundamental avaliar os cenários do mercado o tempo todo. Segundo, é usar estruturas de opções para se proteger das quedas. E terceiro, talvez o mais importante, é manter a flexibilidade. O mercado muda, então a estratégia também precisa ser adaptável, ajustada para a necessidade de cada um. Para a gente ir fechando, vamos olhar um pouco para frente e falar das perspectivas para os próximos passos. E as notícias são boas, viu? A perspectiva para a safra 25-26 é positiva. A previsão é de chuvas mais dentro da normalidade, o que é ótimo, porque permite que o plantio do milho aconteça dentro da janela ideal. Isso é fundamental para garantir uma boa safra. Bom, isso foi um resumo do cenário do milho, mas para quem quiser mergulhar de cabeça, entender todos os detalhes, a análise completa está na seção de cenários, pecuária e grãos da Agromove. Então fica aí a reflexão final. No mercado com tanta oferta, o que faz a diferença não é ter o produto, mas sim ter a melhor estratégia. A questão não é se vai ter milho, mas sim quem vai estar mais preparado para negociar. E se a ideia é ter acesso a essas ferramentas e análises para ajudar na sua estratégia, fique o convite. Experimente a plataforma Agromove. Tem um teste grátis lá no site, que é o www.agromove.com.br.